E vamos então com o esporte. Carlos Ferreira, bom dia novamente. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Você quer saber qual é a escalação do Remo para jogar em Minas? A escalação do Remo não faço ideia, Ferreira. É segredo. Ah, é segredo também? Assim como o preço lá da... Esse faz sentido, ser segredo. Faz sentido e, na realidade, é produto até do que está acontecendo durante a semana lá no Remo. O Antônio Oliveira, o técnico português do Leão Azul, está experimentando peças, está tentando encaixar o time do Remo e aí passa muito por essa avaliação, né, de quem se encaixa melhor dentro das funções do que ele está planejando para o jogo contra o Atlético, domingo à tarde, lá no interior de Minas, em São João del Rei. E o Leão Azul tem de volta jogadores importantes, né? O Jaderson é possível até que já comece o jogo como titular. E também está à disposição do Antônio Oliveira o Maxwell, que esteve afastado por 2 meses, recuperando-se de uma lesão na clavícula e também pode ser acionado nesse jogo tão importante para o Leão Azul lá no interior de Minas. Primeiramente, agradecer a Deus, cara, por essa volta. Foi uma volta bem antes do previsto, né? Que tinham me dado 3 meses e meio de previsão de volta e hoje fazem exatamente 2 meses da minha lesão e eu já voltei a treinar bem antes. Estou me sentindo bem, estou com uma expectativa gigantesca para poder voltar a vestir a camisa do Remo. Muito feliz. Queria aproveitar o espaço também para poder agradecer o pessoal do NASP, fisioterapia, fisiologia, pessoal da parte física, que fizeram com que o meu processo ele fosse mais rápido, né? Claro que primeiro Deus, depois o pessoal que fizeram o trabalho bem feito para que eu pudesse estar apto o mais rápido possível. O Maxwell se lesionou no jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma, numa queda em que ele acabou tendo contato com 2 jogadores do Criciúma ao mesmo tempo e aí machucou a clavícula. Nessa recuperação dele, ele treinou o judô, orientado lá pelo pessoal do NASP no Clube do Remo, para aprender a cair sem se machucar. Olha aí, legal. Então, fez parte desse treinamento, dessa recuperação do atacante Maxwell do Clube do Remo. Jogo contra o Atlético no domingo, 4 da tarde, lá em São João del Rei, com essa expectativa dos azulinos de retorno ao time do Jaderson, que já ficou no banco no Repá, né, e agora está em condições bem melhores, e é uma peça fundamental. Ele, em forma, faz uma enorme diferença, talvez seja a peça que falta para o Remo ser um time mais ativo e com melhor aproveitamento de passes no meio campo, porque o Jaderson é multifuncional. É um jogador que defende, articula, ataca, se apresenta para jogar. Como ele se movimenta muito, então dá muita opção de passe também, e ele deve significar muito para a dinâmica de jogo da equipe, se de fato já estiver em condições de começar o jogo, ou começar ou no meio do jogo, enfim. E o Antônio Oliveira fez uma lembrança importante. Foi ele quem lançou o Jaderson como profissional do Atlético Paranaense. Então sabe muito bem das características do jogador, do que ele pode representar para a equipe azulina. A ideia é que o time do Remo seja um time de velozes e furiosos, porque o Paysandu já se inspirou na tropa de elite. O Ferreira está todo cheio de cinema hoje aqui, né? Qual o capítulo agora, Ferreira? Agora é o seguinte, nós vamos falar do Papão, porque essa história é bem verdadeira. O Paysandu chamou o homem que treinou o Wagner Moura para o papel de Capitão Nascimento na tropa de elite, para repetir um trabalho que ele já tinha feito na semana de preparação do Paysandu para o jogo contra o Volta Redonda, o jogo do acesso à Série B, em 2023. Então o Paysandu trouxe de volta no momento em que havia essa necessidade de um choque emocional para o time, e aí a resposta foi um Paysandu extremamente competitivo no Repá. Aí o Paysandu expôs ontem os bastidores da preparação para o Repá com a figura do... Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, Márcio, me ajuda. Paulo Storani. Do Paulo Storani, que foi um personagem do dia na história contada pelo Paysandu. Vamos conferir.
Após a vitória no Clássico, a euforia da comemoração foi enorme. Mais especial ainda para o zagueiro argentino Joaquim Novillo. Há pouco mais de um mês, pelo reparo do Parazão, um choque de cabeça com Jaderson deixou muita gente preocupada. La verdad que me sentí mal porque eu venía jugando, estaba bien y bueno, estar un mês fora me dolió. Após passar por um processo de recuperação e readaptação, o jogador retomou a forma e a titularidade. Esteve em campo durante os 90 minutos das últimas 3 partidas e ajudou a melhorar a defesa bicolor. Há 2 jogos, o time não toma gol. Portanto, para quem tomou viradas, passou mais de 10 jogos sem vencer e estava com uma pressão enorme para dar resultado, jogar bem novamente deixa a cabeça mais leve. É todo mental, está todo en la mente. Yo me preparé muy bien físicamente, pero creo que lo mental es fundamental y es lo que más importa. Yo sé, creo y puedo que estoy para jugar 90 minutos, por más que haya venido de una lesión muy fuerte, después estar un mes afuera por el golpe en la cabeza. Creo que mi mente está preparada para todo. Prova disso é o que foi feito nos últimos dias. Uma palestra motivacional com o ex-capitão do BOP, Paulo Storani, antes do Clássico, e a contratação da psicóloga Thaís Gomes, uma profissional que o clube não tinha, estão sendo essenciais para a recuperação da cabeça dos atletas. Ultimamente, o trabalho de reforço mental com os jogadores tem sido algo valorizado e importante dentro do clube. Até porque futebol não se joga apenas com os pés, mas também com a cabeça. E para continuar sem tomar gols, há um termo espanhol que Novillo tem utilizado bastante para ajudar a fixar a ideia de bloquear o gol bicolor. La mejoría se da por, yo creo que empezamos a comunicarnos más, a falar más, dentro de campo y fuera. Eu cada vez que cruzo con Gabriel, con goleiro, eu falo baliza cero, todos los días. Segunda, terça, quarta, jogo de sábado, segunda, já estamos falando baliza cero. Baliza zero significa que um time, ao final do jogo, não sofre gols. Portanto, Novillo e companhia continuam mentalizando este pensamento para continuar assim por bastante tempo. Con Luan, con Talisson, con Reverson, con PK, con Kevin, con todos los que juegan en la defensa, si você fala baliza cero, lo más probable es que en jogo aconteça. Después tem muitas variables en el jogo que puede hacer que tomemos gol, mas eu creo que lo mental estamos muy fuertes. Aí o argentino Novillo e o Paysandu expôs algo que foi muito interessante da preparação, porque chama atenção para algo que de vez em quando a gente está tocando aqui, que é a questão emocional dos atletas, né? Isso. E o Paysandu trabalhou muito a força mental do time para o repar, como trabalhou para o jogo contra o Botafogo, mas muito mais para o jogo contra o Remo. E nós vimos um time muito ligado, muito focado, muito determinado, muito guerreiro. E aí o resultado foi esse ao final, olha, muita festa, muita comemoração por aquela vitória. Então, trazer essa intimidade da preparação é importante, sobretudo quando a história é tão rica, né? Que é a história da contribuição do Paulo Storani, que foi, aí o Márcio vai... foi um oficial do BOP, né, do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro, inspirou a Tropa de Elite, foi inclusive um consultor, foi o que treinou Wagner Moura, inclusive Wagner Moura, ele dizia que não conseguia entrar no personagem, e o Paulo Storani, numa sala fechada, conseguiu extrair do Wagner Moura, digamos assim, o seu lado mais agressivo, digamos assim, né? E Wagner Moura conseguiu fazer um papel, né, excelente, foi o nome principal do filme. Pois é, então, com base nisso, dá para imaginar o efeito que ele causa e causou no time do Paysandu. As fotos nos mostram momentos da palestra do Paulo Storani ao time do Paysandu. O que também é muito positivo dessa história é que o Paysandu, por muito tempo, não deu importância para a preparação psicológica dos atletas. O Paysandu não tinha psicólogo, não estava nem aí. Eu digo não estava nem aí porque fiz várias críticas ao Paysandu por não dar atenção, por não dar um suporte psicológico para os atletas. O treinamento mental com o acompanhamento diário, trabalho preventivo, isso é fundamental. E o Paysandu acordou para isso, contratou uma psicóloga, Thaís Gomes,
vai dar continuidade a esse trabalho. Ela acompanhou o trabalho do Paulo Storani e traz até uma avaliação para nós do impacto, do que foi causado pela palestra do Storani. Eu avalio a intervenção dele como extremamente necessária e positiva. Deu para sentir a diferença da fala que ele trouxe. Ele tem uma visão fantástica, ele tem muita experiência, ele tem uma ótima forma de falar, inclusive. Então, eu avalio assim de uma maneira muito positiva, tanto que a gente teve um bom resultado. E eu pretendo manter isso, trabalhar com os atletas de maneira individual, de maneira coletiva, mas sempre trazendo à tona e mostrando para eles a importância de trabalhar aspectos cognitivos e também comportamentais dentro e fora de campo que influenciam no resultado final do jogo. Pois é, trabalho que é, sobretudo, preventivo, não é para apagar incêndio, é para preparar os atletas para as situações de maior pressão, de maior adversidade. Isso é importantíssimo. O Remo tem esse trabalho com o psicólogo Sidney Joaquinin, agora o Paysandu tem com Thaís Gomes. Eu lembro que antes da vitória sobre o Botafogo, o Paysandu em pleno jejum na competição, as manifestações que eu ouvia eram de absoluta descrença. Aqui nas nossas conversas com os bastidores, você chegou a se manifestar, né, Márcio, sobre expectativa para o time do Paysandu? A gente não via com muita esperança que o Paysandu fosse reagir, inclusive 2 jogos difíceis, né? Embora o Botafogo está ainda lá embaixo na tabela, né? Era um jogo difícil, foi difícil, mas o Paysandu conseguiu superar. E o Repá, né? Que o Repá por si só já é um jogo muito delicado para os dois lados. E o Paysandu conseguiu 2 vitórias. Eu imagino que, inclusive, nem o torcedor mais otimista do Paysandu esperaria, né, 2 vitórias assim, com o time se superando muito. O Paysandu que vinha mostrando essa superação nos outros jogos, mas não tinha resultado, né, agora. Pois é, o que parecia missão impossível. Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Tropa de elite. É sempre importante a gente falar sobre isso aqui, porque os exemplos estão aí. Vamos lá, olha o Remo de 2018. Estava praticamente rebaixado à Série D. Então, foi largado o time, deixa para lá porque já caiu. Aí foi feito um trabalho com o João Nasser Neto, né, o Remo entregou lá para o técnico de base, o trabalho foi feito de reação, o Remo se salvou quando era dado como rebaixado. O Paysandu de 2023 subiu para a Série B quando já a descrença era absoluta, quando chegou o Hélio dos Anjos, né, e houve a grande virada. Ano passado foi o Remo. O Remo muito mal na Série C, quando houve a troca, a chegada do Rodrigo Santana, e aí o Remo decolou, subiu para a Série B. E agora nós estamos vendo ocorrer uma mudança no time do Paysandu, não estamos aqui garantindo que agora vai ser maravilhoso daqui para frente para o Paysandu. A avaliação é em cima do que nós vimos nos jogos contra o Botafogo e o Remo, um Paysandu incomparável com o Paysandu anterior. E aí, tem muito de choque com saída e chegada de jogadores, com mudança de comando técnico, mas também com essa intervenção emocional que foi fundamental. E é importante que você comentou ontem, né? Esse trabalho emocional é importante, mas agora também focar na questão técnica e tática, para poder o Paysandu conseguir manter essa boa fase. Para ter continuidade, sim, porque uma mudança de comportamento, como houve para as 2 últimas partidas, faz uma enorme diferença. Aposto que na segunda-feira, contra a Ferroviária, o Paysandu ainda vai ser um time muito dependente da bravura dos seus atletas, mas não se faz um campeonato inteiro tão longo dessa forma. O Paysandu precisa evoluir taticamente, estabilizar rendimento para que possa jogar com alguma naturalidade, sem depender tanto de extrema bravura. Bom, Ferreira, vamos agora sair dos profissionais e mostrar os times amadores. Começando com o Independente Master de Santarém Novo. Santarém Novo Belém, porque a galera de lá, a galera daqui, então juntou todo mundo, está aí o Independente. Pelotas de Abaetetuba, avançando com 14 de março, cinquentão, que é de Capanema, belíssimo uniforme. Bolão FC de Oeiras do Pará. Cajuzada Futebol Shop, Cidade Nova, Ananindeua. Canadense do Paar, Ananindeua. Chapa Quente, Rubro Verde, Salinas. Cinquentão, Filhos de Irituia.
cinquentão da ABB Castanhal. Igarapé-Açu Master. Fechamos aqui o primeiro tempo dos amadores. Muito bem, vamos agora com o futsal. Ontem à noite tivemos Paysandu Smack, decisão do torneio Bené Aguiar, que é uma competição preparatória de temporada no futsal. Ontem à noite, vamos ver o que rolou na decisão. Taça estava em jogo no Mangueirinho. A torcida bicolor se fez presente na arquibancada, apoiando o Paysandu na final do torneio Bené Aguiar, na tentativa de encerrar um jejum de 10 anos sem título no futsal adulto. E para quem esteve em quadra na última conquista do clube, em 2015, a missão era comandar a equipe do lado de fora. Voltar a sentir essa atmosfera sensacional da torcida, ginásio novamente lotado, fazer o Paysandu voltar a grandes momentos como esse. A gente espera que seja um grande espetáculo e a gente possa sair vitorioso novamente. Só que do outro lado tinha a Smack, maior vencedora da competição. Dessa vez com um comandante diferente do habitual. Como Elcio está afastado da função por questões de saúde, coube ao jovem Tarcísio assumir a responsabilidade. A Smack é um time grande, né? E está substituindo o professor Elcio nesse momento. Não tem nem palavras, né? Para mim é uma inspiração, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sei hoje no futsal iniciou com ele. Devo todo o carinho, todo o respeito. E agora é para dentro de quadra para ver se a gente consegue botar um pouquinho do que a gente aprendeu com ele em prática e conseguir esse título. E o duelo não era só na quadra. Do lado de fora, cada equipe tinha o seu influencer. Chega a atmosfera do Mangueirinho. Papai, o palco da noite. Grande final do Bené Aguiar. Começa a grande final. Vizinho com a bola. Vizinho já balança. Ele saca a bola pro Bruce. Bruce com a bola no balanço com calma. Saca o Brasil. Eita! Bola rolando na quadra e a Smack começou pressionando. Iago já colocou Jorginho para trabalhar. O time de Ananindeua seguiu em cima. Léo Mocajuba roubou a bola e bateu na saída do goleiro bicolor para abrir o placar. E se não fosse a trave, Jaime teria feito o segundo logo em seguida. Yuri tentou empate nesse chute forte. Beto estava atento. Só que a tônica da partida era essa. A Smack pressionando o Papão. Foram várias chances de ampliar o placar ainda no primeiro tempo. E quase contou com a ajuda do Paysandu para isso. O time bicolor chegou perto do empate nessa falta ensaiada. Mas a primeira etapa terminou mesmo 1-0 para a Smack, que na volta do intervalo acertou a trave outra vez em mais uma saída errada do Papão. Só que aí entrou em cena o Gabriel. Ele deixou a marcação para trás e marcou um golaço. Foi um gol bastante bonito, né? Muitas pessoas, até meus próprios companheiros falaram. O terceiro foi de Iago. Nos minutos finais, o Paysandu foi com o goleiro linha para tentar uma reação. Só que o time ficava rodando a bola, sem conseguir abrir espaço para a finalização. E quando conseguiu o chute, corria o risco de levar mais um gol. Não teve jeito. Fim de jogo e vitória da Smack por 3-0. Me sinto muito feliz fazer parte dessa grande história da Smack aí, que tem muitas pessoas aí que andam não respeitando, mas a gente joga 5 contra 5 aí, tem que respeitar muito essa camisa aqui, que ela é muito pesada. Respeitar o nosso professor Elcio também, que tem uma linda história aí no futsal. E é isso, cara. Me sinto muito feliz e honrado por vestir essa camisa pesada. Foram 16 equipes em 2 meses de competição. E em 24 edições, a Smack se mantém como a maior campeã do torneio Bené Aguiar, agora com 11 títulos. E vários deles foram conquistados por um cara que já perdeu até a conta. Cara, pra te ser bem sincero, eu não vou me recordar, mas creio que seja para ir uns 8, 9 títulos com a Smack no Bené Aguiar. E a conquista de mais um título com a camisa da Smack, aos 38 anos, tem um sabor cada vez mais especial.
Essa moça aqui é minha princesa, me dá minha motivação total aqui. É ela e a minha filha que nasceu recentemente, que está com um mês, a Maria Liz. Então, Isabelle, Maria Liz, a minha esposa Aline, são as pessoas que me incentivam, que estão ali no meu dia a dia, né, torcendo para que sempre eu venha para cá e dê meu melhor. Então, esse título com certeza é, primeiramente, para Deus e, segundo, para elas que são muito importantes na minha vida. Parabéns, Asmac, por mais uma conquista, o que é comportamento de época, né, da era digital. Nós vimos ali cada time com o seu influencer fazendo a live do jogo, o que tem sido muito comum nas competições amadoras e é muito bacana também. Eu vou, mas eu volto, e aí vou trazer esporte e saúde, porque nós estamos vivendo um período surto de virose, né? Sim. E aí como é que fica o atleta, como é que fica o praticante da atividade física em risco de pegar uma virose? Quais são as formas de prevenir? A gente trata daqui a pouco. Valeu? Até mais, Ferreira. Valeu, Ferreira. Obrigado. Vamos com o esporte. Carlos Ferreira retornando com os times amadores. Vamos lá? Na tela, vamos lá. Com os peladeiros de sábado do Paraclube. Aí estão eles. Depois de amanhã, né? Depois de amanhã já vai rolar, né? Livramento, São Domingos do Capim. Está aí o time do Livramento. O Paysandu Cinquentão é do quilômetro 38, município de Maracanã. Footmaster, bairro da Pedreira, Belém. O Remo Base, anos 70, anos 80. Essa galera que se reencontra e que mantém os laços, né? Quem vem agora? TC de Paragominas. Uniforme diferente aí, né? O time da guarda de Nossa Senhora Loreto, bairro do Marco, Belém. Time de fé esse aí. Vasco Sessentão, Vila dos Cabanos, Barcarena. Aí o Vascão. Meninas do quilômetro 38, Maracanã. Santa Cruz de Igarapé Grande, município de Ourém. Outro uniforme bastante vistoso aí, né? É verdade. Bom, hoje times amadores têm a obra de arte também homenageando os gols. Pois é, nós mostramos um bloco de gols na terça, outro bloco de gols na quarta-feira. Hoje a gente traz o que ficou no crivo ali. Os gols mais bonitos da semana, as obras de arte da semana. Os gols que voltam na moldura. O Thiago, do Remo, no Repá do Distrito Industrial. Esse foi bonito. Esse foi show de bola, hein? Excelente. Bicicleta arrumada de bola, porque não é só a finalização. Não, né? é todo o contexto. A categoria sobra, olha só. Ele está de costas para o gol, a marcação está junto, mas ele consegue achar uma forma de finalização e aí não dá a menor chance para ninguém. Candidato à obra de arte do mês, inclusive, na minha opinião. Alex Nunes, do Real Betis, lá de Igarapeaçu, nesse tiro cruzado, também gaveta, belíssimo, né? Gol. Na gaveta. Olha só. Grande gol do soldado Alex. Com autoridade, né? Em Igarapeaçu, com autoridade, diz o Márcio. O Elinho, do Castanhal, olha só como ele dá uma arrumada aí, um balão, né? E finaliza de primeira do Castanhal Master, o Elinho, que é o presidente do Castanhal Esporte Clube, ex-atleta profissional do próprio Castanhal, da Tuna, do Remo, do Curitiba, e mostrou o porquê, né? Legal. Com toda essa categoria. Tem mais, Ferreira? Estou esperando aqui. Tem o gol do Mário Gordo, que de gordo não tem nada. Fechando aí, de primeira essa finalização, olha só, a bola chega e aí ele bate de primeira, lá do Sub-20 de Surucuá, Capitão Poço. Aí nós mostramos aqui os gols mais bonitos da semana e depois nós vamos ter o apanhado dos gols mais bonitos do mês e o gol mais bonito do mês, a obra de arte do mês, vai ganhar aquele prêmio que é a obra de arte física do Apolo Neves. Muito bem. Encerramos então os amadores, agora esporte e saúde. Perfeitamente. Atividade física em tempo de tanta gente caindo com virose exige cuidados. Então, nós fomos buscar a orientação de uma autoridade do assunto, o professor Eric Cavalcante. Vamos entrar num tema até um pouco controverso, que são as viroses, né? Com o advento aí
nesse momento do nosso estado de muitas pessoas adquirindo virose, e a gente pode ter alguns sinais, alguns alertas, como garganta coçando, dor de cabeça, coriza, febre. A gente entende que isso é um momento específico de algum ataque parasitológico, qualquer que seja ele. Vamos pensar mais especificamente em vírus. Vamos traçar um paralelo com a Covid. Lembra que na Covid nós temos um ataque de um vírus, o SARS. E naquela época se falou que uma das formas de precaução era se manter sempre ativo quanto à atividade física organizada, programada, e muitos estudos vieram com isso, muitos. Foi uma das épocas que mais se cresceu estudos na atividade física como eixo de auxílio ao sistema imunológico. Hoje a gente sabe, já sabia há muito tempo atrás, que nós temos aquilo que se chama de janela imunológica. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Fazer atividade física é, sim, preventivo e auxiliar da melhoria do sistema imunológico. Sempre vai ser, porque ela auxilia em todos os contextos. Porém, se você estiver fazendo atividade física nos extremos, você vai ter um momento de imunossupressão. O que é um momento de imunossupressão? É aquele momento onde o seu corpo fica suscetível de acabar adquirindo essas doenças. Isso ocorre muito com o atleta. O atleta fica muito gripado, o atleta a gente diz que não é um ser saudável. Então, o que é que a gente cita? Que você consiga fazer atividade física, mas que você entenda que você tem que ter o acompanhamento de um profissional e que você não pode fazer isso aleatoriamente. Você tem que ter um acompanhamento e entender da carga que você vai utilizar. Porque senão, ao invés de você estar se preparando, se prevenindo, você vai acabar abrindo um espaço para a entrada de alguns elementos nocivos à saúde. Coriza, garganta coçando, algum sinal, dosar a atividade física, porque o esforço excessivo facilita a chegada do vírus e a instalação do vírus, a virose em si. O futebol, bom, vocês já acompanharam alguma briga de vizinho, não? De vez em quando, né? Vamos ter no domingo aqui o duelo doméstico da Série D entre Tuna e Águia. O Remo vai com aquela ideia que nós sugerimos aqui, de que sejam velozes e furiosos diante do Atlético domingo lá em Minas Gerais. E vejamos se o Paysandu mantém o espírito de tropa de elite para receber a Ferroviária na segunda-feira. Valeu, Ferreira. Bom final de semana para você. Até terça. Valeu. Tchau. Boa